Tudo acontece por algum motivo. É incrível quando a vida te surpreende logo depois de uma decepção. Quando você tinha algo bom em mente e chegou algo muito melhor. Quando você achava que não havia saída e descobre que havia outra solução. E então, vem à sua mente aquela frase feita que todo mundo vivia te dizendo. Tudo acontece por uma razão. E tudo acontece por algum motivo. E sim, você começa a acreditar nisso. A vida segue como se certas coisas estivessem destinadas a acontecer. Pessoas ficam, pessoas vão. Umas nos deixam coisas boas, e as que não deixam, nos deixam algum tipo de aprendizado. Mas você nunca fica de mãos vazias. Você vive experiências gratificantes e outras dolorosas, mas estas últimas te abrem os olhos e te dão lições que durarão para sempre e eternamente. Então, sim, não estavam tão errados quando me diziam que tudo aconteceria por uma razão. Tanto o bom quanto o ruim, as vitórias, os fracassos, as alegrias, as tristezas, tudo te deixa algo, e você decide como usar isso para preparar uma receita de vida que você aproveite. Sim, tudo acontece por um motivo. Nada ocorre por acaso, sorte ou coincidência. No fundo, tudo tem um sentido que permanece oculto e que não entenderemos até que o tempo nos revele. Então, não vamos nos deprimir quando as coisas não saírem como esperávamos. Pelo contrário, alegremo-nos pelo que está por vir. Troque a frustração pela esperança e descobriremos como tudo se pinta com cores mais brilhantes. Talvez não possamos controlar tudo o que nos ocorre, mas há algo que podemos moldar a nosso favor. É a forma como processamos o que nos acontece e como o usamos para cultivar a nossa melhor versão. Por agora, aprenda a rir diante da confusão. Aprenda a sorrir através das lágrimas e continue lembrando a si mesmo que tudo acontece por uma razão. Escute-me. Eu sei que hoje você sente que não tem mais forças, que se levantou tantas vezes que agora só quer ficar aí quieto, como se o mundo parasse de girar por um momento. Sei que no seu peito há um peso que não vai embora, que na sua mente você repete perguntas que ninguém parece responder. Eu te entendo e não vou dizer que não dói, porque sim, dói. Dói tanto que às vezes não se consegue nem respirar. Mas também sei algo que talvez hoje você não consiga ver. Você não está quebrado. Você está sendo moldado. A vida não está te castigando. Está te treinando para algo que você ainda não pode imaginar. E embora agora pareça injusto, um dia não tão distante como você pensa, você agradecerá por ter passado por este túnel, porque descobrirá que no final havia luz, e não uma luz qualquer, mas uma luz tão forte que iluminará até as partes mais escuras que hoje você esconde. Quero que você lembre de algo. O que hoje você vive como um final, na verdade é um começo disfarçado. E o que agora parece perda, um dia será a porta exata que te levou a algo muito melhor. Eu sei. Agora não parece fazer sentido, mas a vida tem sua própria maneira de unir as peças. E quando tudo se encaixar, você entenderá por que cada lágrima, cada silêncio e cada espera foram necessários. Apenas olhe para você. Você ainda está aqui, apesar de tudo. E isso diz mais sobre você do que qualquer vitória. Significa que, embora o vento tenha te golpeado, embora a tempestade tenha tentado arrancar você pela raiz, você ainda se sustenta. Sabia o que isso significa? Que dentro de você há uma força maior do que você imagina. Força que talvez você não reconheça agora, mas que está aí esperando o momento de te impulsionar para cima. Você não precisa correr, não precisa gritar para o mundo que está bem quando não está. Apenas dê um passo, ainda que pequeno, ainda que arrastando os pés, porque cada passo que você dá é um voto de confiança no seu próprio futuro. E a vida premia aqueles que,
mesmo cansados, continuam caminhando. Permita-se chorar, mas não fique morando nessas lágrimas. Permita-se sentir a tristeza, mas não permita que ela roube sua esperança. Permita-se cair, mas não esqueça que sua missão é se levantar, porque sua história não termina aqui, nem sequer se aproxima do fim. Deus, a vida, o destino, chame como quiser. Não se esqueceu de você. Apesar de agora você duvidar, há algo que está sendo preparado para você. E quando chegar, você saberá que todo este caminho, com seus espinhos e suas pedras, valeu a pena. Então hoje eu te convido a fazer um trato com você mesmo. Não desista. Não porque não tenha medo, mas porque ainda tem sonhos que merecem ser vividos. Porque há pessoas que você ainda não conheceu, abraços que ainda não deu, paisagens que ainda não viu, risadas que ainda não compartilhou. Há momentos que estão te esperando e seria uma pena que você não estivesse aí para vivê-los. Por isso, levante-se, não porque tudo está resolvido, mas porque sua vida ainda tem capítulos que serão tão lindos que algum dia você olhará para trás e dirá: ainda bem que não desisti, ainda bem que continuei. E quando esse dia chegar, você entenderá que sim, tudo acontece por uma razão. Você aí, sim, você que agora mesmo está aí escutando estas palavras. Não sei exatamente o que você carrega por dentro, mas posso sentir que há algo que pesa, algo que roubou um pouco da sua luz, algo que talvez você não tenha contado a ninguém. Talvez você sinta que não tem forças, que o mundo continuou girando e você ficou para trás. Talvez você esteja cansado de tentar, cansado de esperar, cansado de se levantar uma e outra vez para cair de novo. Quero que você saiba que eu entendo e que você não está sozinho. Não vou mentir para você. Não tenho uma fórmula mágica para que tudo se resolva de um momento para o outro. Mas tenho algo a te dizer. Algo que desejo que você guarde bem dentro de si. Tudo o que você está vivendo agora tem um sentido, embora neste instante você não possa compreender. A vida às vezes nos coloca em lugares escuros, não para nos castigar, mas para nos transformar. Dizem que aquela frase, tudo acontece por um motivo, soa repetida, soa gasta, soa como algo que todo mundo diz e que parece não servir de nada, até que um dia, sem perceber, começa a fazer todo sentido. Talvez hoje te pareça impossível ver isso, porque a dor nubla a vista, porque a tristeza é como uma fumaça espessa que não deixa ver além. Mas apenas escute. Não há noite eterna. Por mais longa que seja a escuridão, o amanhecer sempre chega, e você, embora não acredite, verá esse amanhecer. O que hoje você sente como um fim, talvez seja o princípio de algo novo. Sim, eu sei. Agora mesmo não soa reconfortante. Porque o novo dá medo, porque o desconhecido assusta. Mas e se esse novo fosse melhor do que você tinha imaginado? E se a vida estivesse te tirando algo que não te convinha para te dar algo muito maior, muito mais pleno? Às vezes acreditamos que o que perdemos era o melhor que tínhamos, até que a vida nos surpreende com algo que nos faz pensar: ainda bem que aquilo não deu certo. Cada ferida traz consigo um ensinamento que mais cedo ou mais tarde te fará mais forte. A vida sabe o que faz. Mesmo quando você sente que tudo está desmoronando. Cada não que você recebeu foi um redirecionamento para um sim muito maior que ainda não conhece. Embora a tempestade seja longa, o sol sempre espera o momento exato para voltar a brilhar. Não importa quão escuro pareça o túnel, sempre há luz no fim. E cada passo que você dá te aproxima dela. O que hoje dói, amanhã será a peça-chave da sua fortaleza. Tudo o que acontece tem um propósito, e o propósito nunca é te destruir, mas te moldar.
Não há despedida que não traga consigo uma boas-vindas que você ainda não imagina. Às vezes, o que chamamos de fracasso é apenas o caminho que nos afasta de algo pequeno para nos levar a algo maior. Cada queda é um convite para se levantar com mais determinação que antes. Não se castigue pelo que não saiu como esperava. Talvez tenha sido a forma de evitar um dano maior. O que parece um retrocesso, muitas vezes, é o impulso que você precisava para saltar mais alto. A vida nunca fecha um capítulo sem ter pronto o seguinte. Embora as respostas não cheguem agora, confie que o tempo sempre esclarece o que a pressa confunde. O silêncio de hoje será a voz clara que um dia te dirá: por isso tinha que ser assim. O que agora você vê como um obstáculo, um dia será o degrau que te ajudou a subir mais alto. Tudo acontece por um motivo, até mesmo as demoras, porque a vida sabe quando é o momento exato para tudo. Não importa quantas vezes você se quebre, cada vez que se reconstrói, se fará mais forte e mais sábio. A dor que hoje sente é o sinal de que está deixando para trás o que já não te serve. O que parecia uma perda irreparável se transformará na razão pela qual você encontrará um novo caminho. Mesmo as provas mais duras escondem bênçãos que só se revelam com o tempo. Quando tudo muda sem aviso prévio, respire. Pode ser que você esteja prestes a viver sua melhor fase. As feridas curam, mas as lições que deixam são o tesouro que te acompanharão sempre. A vida não comete erros. Cada virada inesperada faz parte de um plano que agora você não vê, mas que mais tarde agradecerá. Embora as despedidas doam, também são a chave que abre novas portas. Nada do que te acontece é inútil. Tudo está tecendo uma história muito maior do que a que você tinha planejado. Não tema os finais. Às vezes são o único caminho para um começo mais brilhante. A paciência é a fé em ação. Esperar sem desesperar, confiando que tudo tem seu momento. Não se trata de evitar as quedas, mas de aprender a se levantar cada vez com mais coragem. Tudo o que hoje você suporta está te preparando para sustentar a felicidade que amanhã chegará. O que agora dói, amanhã será a força com que você ajudará outros a se levantarem. Sou Lorenzo. E não esqueça que a vida não tira para te deixar vazio. Tira para deixar espaço para o que é seu por direito. E te lembrará sempre que tudo acontece por um motivo e tudo acontece por uma razão.